Olá pessoal, vamos resolver o exercício 3.17 do capítulo 13. Um propulsor a jato queima 1 kg por segundo de combustível. Então essa é a vazão em massa, né, do combustível da seção 3. Quando o avião voa a velocidade de 200 metros por segundo, então o ar está entrando na seção 1 com esta velocidade, sendo dados a massa específica do ar, massa específica dos gases na seção 2, a área 1 de 0,3 metros quadrados, a área 2 de 0,2 metros quadrados. Determinar a velocidade dos gases, ou seja, a velocidade na seção 2, na saída. Tá? Então, para a gente determinar a velocidade na seção 2, a gente vai precisar utilizar a vazão em massa, que vazão em massa é massa específica vezes vazão em volume, onde a vazão em volume é velocidade vezes área. Tá? Já está deixando já aberta aqui a equaçãozinha toda da vazão em massa. Então, não conheço a velocidade, não conheço a vazão em massa 2. Ele forneceu para a gente a massa específica dos gases e a área 2. Então, para a gente determinar essa velocidade, eu vou precisar inicialmente determinar a vazão em massa na seção 2. Pela equação da continuidade, a quantidade de massa que entra, da vazão de massa que entra, é igual à vazão de massa que sai. Então, está entrando ar e combustível, a vazão em massa em 1 e vazão em massa em 3, e está saindo os gases. Tá? Então, se eu conhecer, nesse caso, a vazão em massa em 1 e em 3, eu conheço a vazão em massa em 2. Mas ele só me forneceu, né, a vazão em massa da queima dos gases, do combustível. Tá certo? Então, a vazão em massa em 3 ele forneceu. Eu não conheço, né, ainda a vazão em massa em 1, mas eu vou precisar determiná-la para poder conseguir determinar a vazão em massa em 2 e só assim achar a velocidade. Então, vazão em massa em 1, igualmente, lá, né, massa específica vezes vazão em volume, onde vazão em volume é velocidade vezes área. Aí, nesse caso, na seção 1, ele deu a massa específica do ar, ele me deu a velocidade do ar, que é a velocidade de entrada do ar, de 200 metros por segundo, e também deu a área da seção 1. Então, com essas informações, a gente consegue determinar a vazão em massa em 1. Tendo já a vazão em massa em 3, a gente consegue determinar a vazão em massa em 2. Então, de posse da vazão em massa em 2, agora é possível a gente determinar a velocidade em 2, né? Que é o objetivo da nosso exercício. Certo? Já tendo entendido aí a lógica do nosso problema, né? Então vamos resolver, né, nossa questãozinha aí, né, nosso exercício, certo? Então vamos lá. A vazão em massa em 3 ele forneceu, que é 1 kg por segundo. A velocidade do ar também foi fornecida, a massa específica e a área. Então, com essas informações, a gente consegue determinar a vazão em massa em 1, basta substituir os valores e calcular, tá? Na calculadora, obviamente. E, posteriormente, a gente vai precisar determinar a velocidade em 2, tendo a massa específica e tendo a área. Tá? Então, pela equação da continuidade, a gente consegue determinar a vazão em massa em 2. E com a vazão em massa em 2 e com a massa específica e a área, a gente consegue determinar, então, a velocidade do ponto 2. Só rearranjando a fórmula, substituindo os valores, a gente obtém aí a velocidade dos gases que estão saindo. Então, observe que a velocidade do ar, né, ou seja, a velocidade supostamente do propulsor, né, está a 200 metros por segundo, mas os gases saem, né, para poder gerar essa propulsão a 730 metros por segundo. Aí, nossa questãozinha resolvida.